Antes do vídeo de hoje, inscreva-se para não perder os mais recentes. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para criminallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. Número 3. Kirtland, Ohio. Começando após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas na pequena cidade de Kirtland, Ohio, descobriram que tinham um grande problema. Os locais que se aventuravam nas matas ao redor da área começaram a relatar avistamentos e encontros com uma estranha criatura vagando pela floresta. Os relatos variavam nas condições da experiência, mas não na descrição da criatura. Ela tinha cerca de 4 pés de altura, quase do tamanho de uma criança, era de pele nua e suja, tinha garras para dedos e um crânio enorme. Eles descreveram a cabeça do ser, segundo a história, como sendo do tamanho e formato de uma melancia. Assim nasceu a lenda dos cabeças de melão de Kirtland. Por mais caprichoso que o nome possa parecer, no entanto, dizia-se que esta criatura, ou criaturas, atacava e passava por ela com intenção maliciosa, tentando arranhar ou até morder sua carne como se estivessem famintas. Nos 80 anos seguintes às primeiras aparições, a lenda evoluiu para um conto de fadas americano. Pergunte a qualquer pessoa de certa idade em Lake County, Ohio, e provavelmente ouvirá uma variação da história de origem do Melonhead. Mas ao invés de serem o resultado de um pesadelo inventado, os Melonheads em cada história são, talvez mais horrivelmente, muito humanos. O que segue é apenas uma variação da lenda do Melonhead, incorporando detalhes retirados de várias narrativas. Depois de voltar da guerra, um homem chamado Dr. Crow decidiu dedicar sua vida a ajudar crianças. Não apenas qualquer criança, mas aquelas afetadas por hidrocefalia, uma condição de nascimento que faz a cabeça crescer excessivamente devido a uma superacumulação de líquido espinhal no cérebro. Dr. Crow e sua esposa abriram as portas de sua mansão para essas crianças indesejadas com hidrocefalia, a fim de tratá-las e cuidar delas. As coisas correram bem no início, mas com o tempo, o médico foi lentamente enlouquecido por sua incapacidade de encontrar uma cura. Seus testes com as crianças se tornaram mais extravagantes e cruéis. Ele injetaria químicos dolorosos nos crânios das crianças na remota chance de que isso pudesse fazer algo. Ele se tornou obcecado em descobrir o que causava essa horrível aflição e, como resultado de sua obsessão, seu trabalho médico se tornou equivalente à tortura. A gentil esposa do Dr. Crow viu a descida de seu marido à loucura e decidiu intervir. Ela acalmava as crianças sob sua responsabilidade e implorava ao marido para parar seus experimentos ou ela iria às autoridades. Dr. Crow não aceitou nada disso. Ele brigou com sua esposa na sala de estar de sua vasta propriedade. Durante a discussão, ela caiu e bateu a cabeça. Enquanto ela estava morrendo, Dr. Crow viu o erro de seus caminhos, mas já era tarde demais. Algumas das crianças entraram e viram a mulher morta no chão, e todas as apostas foram canceladas. Eles se atiraram sobre o Dr. Crow, despedaçando-o em seu próprio laboratório, porque enquanto a esposa do médico amava tanto essas crianças, elas a amavam ainda mais. Uma vez que o doutor era só uma bagunça vermelha no chão, as crianças incendiaram a mansão. Após verem a casa ser reduzida a cinzas, fugiram para uma floresta onde viveram da terra, tornando-se selvagens e desesperados por comida. Hoje, para alguns adolescentes da área, ainda é um rito de passagem seguir pela estrada Wisner, perto de onde se supõe que a mansão do doutor estivesse. A ex-aluna Bonnie Snyder disse ao Cleveland Magazine em 2019
que ela e seus amigos abaixavam os vidros do carro para ver se conseguiam ver, ou até ouvir, as cabeças de melão. Se você saísse do carro, era muito corajoso, disse ela. É um conto de fadas bastante fantástico, tão bom, na verdade, que outras áreas o reivindicaram como seu. Há relatos de cabeças de melão em várias cidades de Connecticut e até em Sagatuck, Michigan, onde também são conhecidas como bobbleheads. Em cada conto da história nessas áreas, as criaturas são realmente hidrocefálicas. Embora suas origens como atacantes que habitam a floresta tendam a indicar que eles escaparam de um asilo local para insanos, mas em cada caso, a principal fonte de alimento para as criaturas são bebês vivos. 2 Northfield, Vermont. Em alguns lugares, é chamado de Noite do Diabo. Na noite antes do Halloween, adolescentes travessos saem para fazer travessuras sob o manto da escuridão. Para o estudante do ensino médio, Sam Harris, no entanto, a pegadinha seria com ele, uma pegadinha macabra e aterrorizante que perdura na lenda local desde então. Na Noite do Diabo, em 1951, Sam pegou ovos da geladeira, escondeu-os atrás das costas e disse aos pais que ia ver os amigos. O pai piscou para o filho de 17 anos. Ele sabia o que estava acontecendo. Com uma população de apenas 4 mil, não havia muito o que fazer em Northfield em 1951. Então, se reunir com seus amigos para causar um pequeno estrago inofensivo, uma noite por ano, era meio que um grande evento. O pai ignoraria os ovos faltando quando visse Sam pela manhã. Mas ele nunca mais viu seu filho. A busca em todo o condado por Sam não encontrou nada. Mas quando a polícia interrogou os amigos dos meninos, eles tremiam enquanto contavam como, enquanto estavam na floresta, foram confrontados por uma criatura de pele branca com o corpo de um homem e a cabeça de um porco. Eles correram o mais rápido que puderam, mas, quando voltaram para o carro, Sam não estava com eles. Então, o que você acabou de ouvir é a essência da lenda do Homem-Porco no centro de Vermont, ou pelo menos o início da lenda. Depois disso, fica bem louco, porque 2 grupos diferentes contam a história de 2 maneiras distintas. O primeiro grupo conta como Sam foi atacado pelo Homem-Porco em Eden em um ritual canibalístico. Ele atribui a origem do Homem-Porco a um caso profano entre um fazendeiro amoroso e seu gado. O segundo grupo conta como Sam Harris é o Homem-Porco, tendo sido possuído por um demônio. Uma vez possuído, Sam atacou e comeu um porco vivo de um fazendeiro e depois cortou a cabeça para usá-la como uma máscara horrenda. Desde então, Sam viveu como o Homem-Porco nas densas montanhas da região, dormindo à noite em um labirinto de cavernas complexo próximo ao rio Bacia do Diabo. Conta-se que o primeiro avistamento concreto do Homem-Porco aconteceu 20 anos depois do sumiço de Sam. Em uma noite de março de 1971, um fazendeiro próximo a Bloomington, Vermont, ouviu algo mexendo em seu lixo. Ele pegou uma espingarda para espantar alguns guaxinins. Mas ele largou sua arma e correu quando se deparou com o Homem-Porco fuçando em seu lixo. O autor, Joseph Cintro, passou a vida coletando contos de folclore sobre o estranho e maravilhoso em sua nativa Vermont. Ele também relata um encontro com um Homem-Porco por um grupo de, você adivinhou, adolescentes que estavam rondando a Northfield High School após o anoitecer. O Homem-Porco saiu do mato e se aproximou deste grupo. Cintro contou ao Burlington Free Press em 2022. Eles gritaram e correram para a da escola morrendo de medo, porque a coisa que eles tinham visto estava nua, coberta de pelos brancos e tinha o rosto de um porco.
A lenda ganhou vida própria nos últimos anos, aparecendo em enredos dos programas de televisão American Horror Story e Seinfeld. E de acordo com Citro, nem importa muito se o Homem-Porco é real. É uma história maravilhosa, ele diz, quase como se coletivamente, vivida por muitas pessoas por aqui, algo que os poucos residentes de Northfield podem chamar de seu. Número 1, Kelly, Kentucky. Estava 85 graus Fahrenheit no norte de Kentucky. Não muito quente, para uma tarde de agosto de 1955, mas sem ar-condicionado, estava quente o suficiente para que 35 anos levasse sua família para se refrescar nas águas do rio Ohio. Enquanto seus filhos brincavam na água rasa, perto da margem, Naomi se acomodou em uma boia e flutuou cerca de 15 ou 16 pés para balançar nas ondas de um barco que passava. De repente, algo agarrou sua perna. Ela sentiu garras cravarem em seu tornozelo esquerdo e essas garras estavam ligadas a uma enorme mão coberta de pelo. Uma mão do tamanho de uma panela, ela relatou depois. Enquanto a mão a agarrava e tentava puxá-la para debaixo da água negra, Naomi batia no flutuador para assustar o que quer que fosse. A defesa funcionou, a garra a soltou e Naomi nadou freneticamente de volta para a costa, onde um filho de 13 anos, Darwin, a puxou para a ir à praia. Uma vez, segura em terra firme, a família de Naomi ficou chocada ao ver arranhões profundos de 25 centímetros em sua perna. Um inchaço em seu joelho começou a crescer e uma misteriosa mancha azul apareceu embaixo de sua panturrilha. Após isso, Naomi Johnson agiu como uma cidadã responsável. Ela relatou ao jornal local para alertar os outros, ela disse, sobre entrar no rio. A senhora Johnson encontrou sua foto na primeira página junto com talvez algumas brincadeiras bem intencionadas de amigos e vizinhos. E isso deveria ter sido o fim, mas não foi. Dias depois da aventura animal, Darwin atendeu um coronel da Força Aérea em sua casa. O coronel conversou com a família por um longo tempo sobre o que havia acontecido, e de acordo com Darwin, quando ele deixou a casa, ele os alertou para a citação "nunca repetir a história para ninguém", fim de citação. Depois que ele saiu, a família brincou que a criatura deve ter tido algo a ver com discos voadores. O ataque a Naomi ocorreu no domingo, 14 de agosto de 1955. No dia seguinte, a primeira página do jornal Kentucky Post noticiou que o corpo de uma mulher desaparecida foi encontrado aos pés de Sanson, às margens do rio Ohio, naquele mesmo domingo. 7 dias depois, cerca de 1 hora ao sul de carro, outra família vivenciou um tipo diferente, embora igualmente misterioso, de encontro em uma cidade chamada Kelly. Era tarde de domingo. A família Sun acabara de jantar e estava relaxando na varanda da frente de sua fazenda quando Billy Ray, de 21 anos, avistou algo brilhando no céu. Ele apontou para todos, mas naquele momento o brilho havia desaparecido. Menos de 1 hora depois, o cachorro da família, Taylor, estava latindo ferozmente. Tanto que Elmer, de 25 anos, deu uma volta até a linha das árvores para ver o que estava lá. E foi quando ele os avistou. 3 criaturas humanoides de cerca de 1,20 m de altura, com braços longos e enormes mãos palmadas, terminadas em garras. Os outros na varanda também os viram. A filha Eileen contou ao jornal mais tarde que as criaturas eram prateadas, como se tivessem sido feitas de papel alumínio. A princípio, o filho de Elmer estava curioso pelas criaturas, então mais algumas surgiram da floresta para o campo, e mais algumas, e mais algumas. Elmer correu para a fazenda e levou todos para dentro. Ele entregou armas aos homens da casa e levou os demais para o andar superior. Enquanto mulheres e crianças se deitavam no chão, Elmer e os outros atiravam nas criaturas que se aproximavam da casa.
Elmer disse mais tarde que disparou 17 cartuchos de espingarda, enquanto Johnson disparou 4 caixas de munição calibre 22. Mas eles eram incrivelmente ruins de mira, ou as criaturas tinham uma habilidade Neo-like de desviar de balas, porque os Suddens não acertaram nada. As criaturas recuaram de volta para a floresta, enquanto o fazendeiro e sua família se amontoavam em seus caminhões e correram para a delegacia mais próxima. Os policiais foram até a fazenda, mas não encontraram nenhum indício de visita sobrenatural. Oficiais militares do Forte Campbell também chegaram para investigar, surpreendendo-os. O delegado George Bates disse à polícia que os Suttons imaginaram tudo, segundo ele. Que eles se preocuparam excessivamente, sem razão. Mais tarde, foi revelado que o projeto Blue Book da Força Aérea investigou o encontro e determinou que o Sundance havia entrado em guerra contra uma série de grandes corujas com chifres. Mas Naomi Johnson era uma crente, chegando a dizer que qualquer uma das criaturas que o Sundance viu em sua fazenda era do mesmo tipo de criatura que a agarrou no rio. Ao ver uma representação artística do Kelly Green Man, ela disse à família: "Esse é o pequeno diabo que me segurava." Diferente da senhora Johnson, a família Sun foi ridicularizada por relatar sua experiência. O filho de Judge disse ao jornal para acreditar ou não, mas não rir disso. Agradecemos por assistir. Esperamos que tenha gostado. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você descobriu este canal agora, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes estranhos, mas reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/Criminally Listed. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É isso por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.